Vamos falar agora um pouquinho de alguns itens que tornam a nossa operação mais segura, né? Algumas técnicas na operação da empilhadeira, né? Alguns procedimentos que a gente vai conseguir fazer essa operação da empilhadeira do nosso equipamento de uma maneira mais confiável, de uma maneira mais segura, sempre visando aí minimizar a ocorrência de acidentes. Então são alguns procedimentos que provavelmente alguns deles vocês já conhecem, vocês já fazem, então a gente vai estar apenas relembrando aqui, ou também, né, pode ser que tenha algum procedimento que você ainda não utiliza no seu dia a dia, então são algumas técnicas aí que vão servir para que a gente consiga fazer uma operação mais segura, né, uma operação de um modo que a gente consiga evitar os acidentes, né, e também as suas consequências. A primeira orientação sempre vai ser a questão do checklist, né, que a gente já falou lá anteriormente. Então, a verificação quanto à segurança para dar a partida é realizada pelo operador no começo de cada turno com a realização do checklist, antes de iniciar as suas atividades. Então, como a gente já tinha falado anteriormente, lá no início do treinamento, a primeira coisa que eu tenho que fazer ali é me autoavaliar, saber se eu tenho condição física e mental para assumir a operação da empilhadeira, feito essa primeira avaliação do operador, o próximo passo aí, que eu não posso pular, que eu não posso deixar de fazer, é o checklist da minha empilhadeira. Então a norma deixa isso bem claro, que antes do início de cada turno de trabalho, eu preciso fazer a inspeção do equipamento. Eu preciso ter o checklist lá e o operador responsável por aquela empilhadeira precisa fazer essa avaliação. E aí vai fazer aquela avaliação tanto visual como funcional do equipamento. Verificar todas as características aí, tudo que envolve a operação, os seus comandos. Pode já fazer também uma inspeção prévia do local onde você vai estar fazendo essa movimentação. Então eu faço ali um reconhecimento de área, avalio o tipo de piso que eu tenho ali, se eu tenho ondulações, se eu tenho outras máquinas, outros equipamentos no local, presença de outros trabalhadores, de que maneira eu consigo estar visualizando aí essas situações de risco e estar tomando as medidas de controle necessárias. Então, o checklist é o primeiro passo, digamos que é um dos passos mais importantes que a gente vai ter na operação da empilhadeira. Sem ele, eu não posso iniciar o meu trabalho, a minha rotina do dia. Eu preciso fazer o checklist. É ele que vai garantir a minha segurança, ele que vai minimizar a probabilidade de um acidente, de uma batida, de um atropelamento, de uma falha mecânica do equipamento. Então, a gente vai conseguir evitar muitas situações, ou em alguns casos, pelo menos, minimizar essa chance de ocorrência de acidente e as suas consequências. Então, eu preciso fazer o checklist lá no local, avaliando realmente o equipamento. Como a gente já falou, o checklist não é somente um papel, eu não posso simplesmente preencher, está tudo ok, ontem eu operei em empilhadeira, estava tudo certo, coloco tudo ok lá e assino. É um erro, o checklist é apenas uma folha de papel ali que depende das nossas ações, das nossas avaliações, para que realmente tenha o efeito. O checklist físico ali, ele vai servir apenas para a gente ter uma comprovação que foi realizado aquele procedimento, que foi feito uma avaliação. E ele é um documento. Então, se eu simplesmente deixei de fazer o checklist, só preenchi ele, sem fazer a avaliação, eu estou cometendo um equívoco
gravíssimo que pode colocar a minha segurança em risco no momento da operação, e a segurança de outras pessoas também. Então eu preciso realmente ir até o local onde está a minha empilhadeira, e fazer essa avaliação visual no primeiro momento. Então eu vou ver condição de pneus, vou verificar faróis, retrovisores, condição do banco, do assento, limpeza do equipamento, buzina, enfim, vou estar fazendo uma primeira avaliação visual e posteriormente aí também uma avaliação funcional do equipamento. Então aí eu vou ligar o equipamento, vou acionar os comandos aí, erguer e abaixar a torre, movimentação lateral, abertura e fechamento de garfo onde houver, inclinação da torre, vou testar o freio, testo a buzina, sinal sonoro de ré. Então são algumas observações que eu preciso fazer para já encontrar possíveis problemas e a partir daí já tomar uma ação, Então, como a gente já falou, o operador ele é responsável por toda a operação, ele é responsável pelo equipamento, por tudo que está em sua volta. Então, não basta apenas a gente identificar uma situação de risco. O operador precisa tomar uma ação em cima disso. Ele precisa estar, em alguns casos aí, comunicando o seu superior imediato, comunicando a segurança do trabalho, comunicando o empregador para que seja tomado as medidas necessárias. E aí a gente vai ter algumas situações que vão ser condições impeditivas, ou seja, eu não consigo, eu não posso operar empilhadeira. Por exemplo, falta de buzina. Parece algo simples, mas eu não posso operar, é uma condição impeditiva. Se eu trabalho num local onde tem uma iluminação inadequada, eu preciso do auxílio dos faróis da empilhadeira e eles estão queimados, não estão funcionando, é uma condição impeditiva. Estou sem freio na empilhadeira ou o freio está muito baixo, também é uma condição impeditiva. Então, tem algumas outras situações que a gente consegue contornar. Então, precisa ter uma avaliação e um bom senso aí, por parte do empregador e do empregado, do operador, para que se tenha as condições mínimas de segurança. O ideal é que esse equipamento esteja com 100% do seu funcionamento correto e em dia. Então, também é extremamente importante que seja feito essas manutenções preventivas, que isso acaba andando lado a lado ali, o checklist diário com a manutenção preventiva. No checklist eu já consigo estar identificando possíveis problemas e estar relatando aí para a equipe de manutenção, para o meu superior, para que seja feito as devidas correções, sem esperar que o equipamento tenha um desgaste maior, sem esperar a quebra desse equipamento. E aí, consequentemente, nessa quebra eu posso ocasionar um acidente também. Então, extremamente importante fazer essas visualizações, essas inspeções, que são no início de cada turno, Então, se eu tenho 2, 3 turnos aí na empresa, cada operador, na hora que vai assumir a operação da empilhadeira, ele faz o seu checklist, porque é um cuidando da segurança do outro ali. Então, o primeiro turno vai chegar, vai fazer a sua inspeção visual e funcional do equipamento, faz o seu checklist. Terminou o seu turno, ele vai encerrar. Quer dizer que durante aquele período ele foi o responsável pela empilhadeira, responsável por fazer o checklist, as observações, e lá no final do turno ele fez o encerramento. Terminei, colocou a hora ali, a data, a hora e fechou o checklist, assinou o checklist. Quer dizer que para alguém assumir a operação daquele equipamento, precisa fazer um novo checklist. Então, o operador que está entrando no segundo turno, ele vai fazer o seu checklist também. Porque esse outro operador, ele tem pontos de vista diferentes, ele pode enxergar às vezes coisas que o primeiro operador
não enxergou e vice-versa, né? E também porque durante essa operação no primeiro turno já pode ter ocorrido situações aí, alguns problemas que talvez o outro operador não identificou, né? Então às vezes já teve um desgaste do freio, um desgaste de uma mangueira, enfim. Então a gente já teve algum problema durante esse primeiro turno que às vezes não é perceptível, né? Às vezes o primeiro operador não notou. Então, quem está entrando no segundo turno já faz esse checklist, porque aí é um momento que você está focado só nisso, né? Para fazer o checklist, talvez você consiga observar melhor e já está encontrando algum problema. Então, a mesma coisa, segundo turno, checklist lá no início, né? Terminou o seu turno de trabalho, vai fechar esse checklist, colocar o horário que terminou, né? E encerrou a sua operação. Se tiver um terceiro turno, se tiver um terceiro operador, vai seguir com o mesmo procedimento. Então, a empilhadeira vai estar constantemente sendo avaliada, né, as suas condições de segurança. Né? Então, não faça um checklist por dia só. Né? Se eu tiver um turno só, ok, vou fazer apenas um checklist. Agora, se eu tenho outros turnos, eu tenho 2, 3 turnos aí de trabalho na empresa, cada operador vai estar fazendo o seu checklist, né? Isso é uma garantia a mais que a gente vai ter, né? Para estar evitando, minimizando a ocorrência dos acidentes. Então, extremamente importante essa ferramenta. E o que a gente precisa estar avaliando, então, lá na empilhadeira, né? O que a gente precisa checar, né, antes de iniciar o nosso turno de trabalho? Então, freio de estacionamento, conectores de bateria e o nível da água, orímetro, né? Verificar os controles ali, né? O joystick lá, as alavancas, procurando por folgas, ligar a chave de partida, verificar o medidor de carga de bateria, conjunto de elevação. Então vou fazer a movimentação ali com os garfos, né? Inclinação da torre, vou subir e descer os garfos, movimentação lateral, né? Para frente, para trás, experimentar o freio de estacionamento, né? O freio de parada, o freio de aproximação, o freio de pé, né? Verificar lá como está o travamento do meu cilindro de GLP, se for uma empilhadeira a combustão, verificar os conectores lá da minha empilhadeira elétrica, né? Onde eu faço o carregamento, procurar se tem algum vazamento de óleo, se está pingando ali no chão, né? Isso já vai indicar um problema. Verificar as condições dos retrovisores, dos faróis, né? Do giroflex, Blue Spot, que é aquela luzinha azul que a gente tem, que indica uma distância segura para os pedestres, a buzina, que é um item essencial, né? Então, são componentes, são acessórios, são itens que o operador precisa avaliar sempre antes do início da operação. Então a gente vê aqui que são inspeções simples, né? O operador ele não é o mecânico, ele não é o eletricista da empilhadeira, do equipamento. Ele faz apenas inspeções visuais e funcionais de operação, né? Dos comandos normais aí de operação da empilhadeira, né, para fazer apenas esse checklist, essas verificações. A partir do momento que o operador encontrou ali alguma situação de risco, algum problema, algo diferente, né, ele vai informar o superior, vai informar a manutenção para que seja feito aí, né, uma avaliação mais a fundo. Toda vez que eu precisar intervir no equipamento, né, então não é o operador que vai fazer isso. A gente vai ter a equipe própria de manutenção para fazer, né, essa atividade. Então o operador ele vai se resumir a fazer a inspeção visual e funcional do equipamento, ou seja, a estar fazendo o checklist, encontrando qualquer problema. Não é ele que vai trocar uma bateria, um cabo, uma corrente, fazer uma lubrificação, né, fazer a troca de um pneu, não é o operador que faz isso.
é equipe própria de manutenção, né? Seja ela terceira ou equipe interna própria mesmo, né? Que vai ser a responsável por essa manutenção, né? Então, basicamente, o operador é responsável pelo checklist, né? Em fazer essa inspeção visual e funcional, né? E manter o equipamento em condições de uso, né? Utilizar ele da melhor forma possível, né? E manter a limpeza também do equipamento. Isso também é uma responsabilidade do operador, né? Principalmente se é um equipamento que outros operadores utilizem. Então, deixe o equipamento da maneira que você gostaria de estar recebendo no seu outro turno de trabalho, né? Então, é ideal sempre manter ela limpa, né? Dar uma passadinha de pano no painel, no banco, não deixa papel, nada jogado ali. Tomar muito cuidado ali na área dos pedais ali, do assoalho, né? da empilhadeira, não ter óleo ali, lubrificantes, graxa, barro, terra, tá molhado ali, porque isso pode atrapalhar também no momento de fazer as operações, né? Pode provocar um acionamento equivocado, né? Do acelerador, do freio, né? Então, procure manter a sua empilhadeira limpa, né? Em condições de uso. Às vezes a gente tem algumas questões aí no dia a dia, né, do operador falar, não vou limpar porque o outro não limpa, eu só pego sujo. Então faça a sua parte, né? Deixe a empilhadeira da maneira que você gostaria de receber, até por uma questão de segurança, né? Se você falar, não vou limpar a empilhadeira porque o outro não limpa, e aí a gente tem barro ali, a gente tem óleo na empilhadeira, acaba que você está se colocando em posição de risco, porque é você que vai fazer a operação ali. Então, se tiver algo atrapalhando a sua visão, se tiver algo ali nos pedais, né? Se tiver algo no joystick ali, né? Nos comandos, nas alavancas da empilhadeira, sujo, molhado, com óleo, isso vai te atrapalhar, isso vai te colocar em posição de risco. Então, procure ter esse bom senso aí entre os operadores, né? De estar entregando o equipamento da maneira que você gostaria de receber. E aí, se tiver algum problema, né? Tem alguém que não está cumprindo com isso, aí sim a gente pode estar informando o nosso encarregado, informando a segurança do trabalho para fazer uma orientação para esse operador. Então, mantenha o equipamento em boas condições de uso, né? A gente já falou lá atrás que a segurança do equipamento, da operação e de todos os demais bens materiais, né? Máquinas, equipamentos e também pessoas que estão envolvidas direta e indiretamente na operação é de responsabilidade do operador. Então, a empresa precisa dar essas condições de segurança para o operador vai fazer a sua parte, que é essa inspeção visual e funcional, esse checklist, manter o equipamento em boas condições de uso, limpo, e durante a operação fazer o bom uso do equipamento, não estar forçando, procurar evitar batidas, então é um conjunto de ações aí para que a gente minimize a probabilidade de acidentes, né? A quebra do equipamento, o desgaste excessivo, o desgaste desnecessário dos seus componentes, dos seus acessórios. Então isso vai começar lá já antes propriamente da operação, vai começar com a efetivação do checklist, né? O operador, antes do início do turno, vai fazer essas inspeções, que é o primeiro passo, né? A gente sabe que ele precisa estar bem, né? O operador também, física e emocionalmente, né? Tendo essa certeza, feita essa autoavaliação, então ele vai fazer ali o checklist, que é a primeira ferramenta aí que ele vai ter para dar início na operação com segurança. Então, faça, operador, sempre o checklist antes do início de cada turno. Realmente, vá lá no local, verifique todos os itens, todos os componentes e acessórios da empilhadeira, né?
faça os testes de comandos aí, né? Então movimente os garfos, faça movimento da torre, enfim, freios. Certifique-se que todos os itens, componentes e acessórios do equipamento estão em condições de uso. Isso vai garantir a sua segurança e a dos demais envolvidos, né? Então, responsabilidade do operador. Outro item importante aí, né? Então, quando eu estiver movimentando a minha empilhadeira, seja aí com carga ou não, né? Eu preciso manter os garfos da minha empilhadeira, né, ou os seus acessórios que eu tiver ali na torre, né, os acessórios de elevação de carga, eu preciso manter eles em média aí 15 a 20 centímetros do chão, do solo, né? Então evitar estar andando com os garfos elevados, né? Primeiro que isso vai tirar, né, vai diminuir o meu campo de visão, né? Então, toda vez que eu estou com os garfos elevados, principalmente se eu estiver com carga, isso diminui o meu campo de visão quando eu precisar entrar ou sair de algum local que eu vou fazer esse armazenamento, né? E outro fator importante que a gente viu lá atrás é a questão da estabilidade da carga, né? O que vai fazer essa carga elevada, que haja uma mudança lá, né? Uma alteração no meu ponto de equilíbrio, né? Lembra que a gente viu lá o triângulo de estabilidade da minha carga? A partir do momento que essa carga está elevada, né? Lembra aquele pontinho preto, ele vai se movimentar, ele vai ter uma alteração, ou seja, né? O nosso ponto de equilíbrio, ele sofreu uma alteração ali, que pode ser capaz de provocar o tombamento da carga e da empilhadeira também. Então, sempre que eu estou com essa carga elevada, eu diminuo a capacidade da minha empilhadeira, do meu equipamento. Então, eu preciso sempre estar procurando andar com a carga baixa, né? Eu somente faço a elevação dos garfos no momento que eu vou fazer o empilhamento, né? Então eu vou colocar lá no segundo, terceiro, quarto box de altura, né? Aí sim eu vou elevar essa carga, né? Então, às vezes é uma prática muito comum o operador que já é autoconfiante, que já está há algum tempo aí com o equipamento, né, na operação, ele pega essa carga, né, lá em cima e já inicia o movimento com a empilhadeira sem baixar totalmente a carga, né? Ou ele pega essa carga no chão e vai movimentando a empilhadeira e já vai erguendo a torre, sem estar parado, sem chegar lá na frente do local, né? Então é um erro. A gente precisa, seja aí com ou sem carga, tá mantendo os garfos abaixados aí, não arrastando no chão, né, que isso também é uma prática errada, a gente está danificando o equipamento, a carga, isso também vai gerar um acidente, mas também eu não posso estar andando com o meu garfo lá em cima. Então, uma média aí de 15 a 20 centímetros do piso, né? A gente vai sempre precisar retirar essa carga totalmente do chão, né? Então não posso arrastar ela, mas evitar estar andando com ela lá em cima também, porque isso tira a estabilidade da empilhadeira, diminui, né, a sua capacidade de carga, né? Além do que também pode estar atrapalhando o campo de visão do operador em determinados movimentos que ele vai fazer ali. Então, eu só elevo os garfos no momento que eu vou armazenar a minha carga. Então, cheguei na frente do local onde eu vou posicionar a minha carga, com a empilhadeira parada, eu vou fazer essa elevação. Fiz a elevação, guardei a carga, baixo novamente os garfos, deixo ali a 15, 20 centímetros e aí eu posso sair com a empilhadeira. Peguei uma carga lá no final da produção, né? Vou levar ela para o armazenamento, a mesma coisa, né? Peguei a minha carga que está armazenada lá, está, né, lá em cima, eu vou levar lá no caminhão, lá na expedição para fazer o carregamento.
mesma coisa, eu vou pegar essa carga lá em cima, né? Vou retirar ela, baixar os garfos totalmente, deixar lá a 15, 20 centímetros do chão e aí eu saio. Então, evitar tanto no armazenamento, no empilhamento, como no desempilhamento, tá fazendo um movimento com a empilhadeira, com os garfos elevados, com a minha carga lá em cima. Então, eu espero chegar na frente do local, né, sempre com o equipamento parado, que eu faço essa movimentação de subir e descer a minha carga. Isso, com o equipamento parado, a gente vai ter uma estabilidade maior, né? Então, sempre que eu estiver movimentando a empilhadeira, eu preciso estar com os garfos abaixados ali, não arrastando no chão, mas também não lá em cima. Então, em média aí, né, de 15 a 20 centímetros mais ou menos, né? Uma posição que a minha carga não vai estar arrastando no chão, nem os garfos da empilhadeira, né, os meus acessórios de elevação, mas também não de uma altura que esteja impedindo o meu campo de visão ali, ou que pode estar tirando a estabilidade da empilhadeira, né, diminuindo a sua capacidade de carga. Então fica um ponto de atenção aí, né? A gente viu anteriormente lá que toda vez que eu elevo a minha carga, né, eu tenho uma mudança no ponto de equilíbrio lá da minha empilhadeira, um triângulo da estabilidade, e isso faz com que ela perca um pouco da sua capacidade de elevação da carga, né? Então, eu tenho uma empilhadeira de 2.000 quilos ali, eu tenho uma carga de 1.800 quilos, eu preciso sempre estar observando lá aquele gráfico, né, de perda residual, tanto na vertical quanto horizontal, que a gente vai encontrar lá no manual da empilhadeira ou no próprio equipamento. A gente vai ter essa plaquinha de identificação que vai estar nos dizendo, né, quanto mais eu estou subindo a minha carga, né, eu vou ter uma perda residual da capacidade da empilhadeira. Assim como na horizontal também ali, que a gente viu, o centro da carga mais distante do ponto de equilíbrio faz com que ela perca essa capacidade também, né? Então, por isso é extremamente importante a gente estar andando sempre com os garfos abaixados aí de 15 a 20 centímetros do piso. Isso vai garantir uma maior estabilidade do equipamento e também que ele tenha sua capacidade total mantida ali. Então, evitem esse tipo de situação. Então, é uma prática comum, principalmente dos operadores mais experientes. A gente sabe que tem a correria do dia a dia, que tem as pressões, né, que a gente precisa fazer, precisa entregar, né, mas lembre-se, né, primeiro, a responsabilidade sempre é do operador, é ele que toma as ações ali na empilhadeira, né, e segundo, você, operador, é que está na linha de frente. É você que pode ser uma das vítimas desse acidente, ou o seu companheiro de trabalho aí, né, seus colegas de trabalho que estão próximos. Então, não adianta fazer nada na correria, né? A gente sabe que o operador mais experiente aí, ele já está habituado, acostumado com a situação, ele acaba fazendo as operações ali praticamente de olho fechado, né? Então, já é natural, né? Mas essa forma de ir elevando a carga e movimentando, ou baixando e já movimentando a empilhadeira, é uma prática que acaba nos deixando próximo do acidente, né? Às vezes eu vou precisar utilizar o freio ali, fazer uma parada emergencial, e essa carga lá em cima, nesse momento, né, eu estou ainda com a carga sem baixar totalmente, ela pode ter um balanço ali, ela pode tombar, ela pode acabar até virando a empilhadeira mesmo. Então, por isso a importância de sempre estar movimentando a empilhadeira somente quando a minha carga, os garfos, os meus acessórios de elevação estão ali os mais próximos do solo possível, né? E aí a gente sempre vai dar uma reclinada na torre, né? Trazer ela um pouquinho para trás, que isso vai nos dar uma estabilidade melhor também no equipamento, né? Então, o garfo lá, o acessório de elevação reto,
ou inclinado para frente, isso pode acarretar em problemas também. A minha carga pode correr ali, pode ficar muito na ponta dos garfos lá e acabar provocando tombamento. Então, coloquei a minha carga ali nos garfos, posicionei nos garfos, eu dou uma leve inclinada na torre da empilhadeira para trás, que isso vai gerar uma estabilidade maior na minha carga. Isso vai fazer com que eu tenha um pouco mais de segurança no momento de fazer essa movimentação. Então, os operadores, tanto os recém-formados, os mais novos aí, como os mais experientes, procurem avaliar se no seu dia a dia você está fazendo essa prática correta ou não, Se você só movimenta a sua empilhadeira no momento em que a carga está ali a 15, 20 centímetros do chão. Se você está fazendo essa movimentação com a carga alta, comece a reavaliar esse tipo de operação, Começa a tentar diminuir isso, começa a tentar encurtar esse trajeto com a carga elevada, porque fazendo dessa forma, fazendo com essa movimentação com a carga lá em cima, você está se colocando em posição de risco, tanto você como os demais aí que estão envolvidos na operação. Então, via de regra, o que a norma nos pede é que a gente mantenha aí de 15 a 20 centímetros do chão, Uma maneira que a gente vai conseguir ter uma maior estabilidade dessa carga, conseguir manter a sua capacidade da empilhadeira. Então, isso vai fazer com que a gente esteja mais distante de um acidente. Então, procure utilizar a empilhadeira, a sua carga sempre próximo do solo, não arrastando, que isso também é prejudicial, acaba danificando o equipamento e consequentemente um acidente, mas também não com a minha carga lá em cima, com a minha carga elevada. Qualquer tipo de movimentação na empilhadeira eu vou fazer somente com a minha carga baixa, a partir do momento que eu tenho a estabilidade do equipamento. Fora isso, estou baixando a minha carga lá que eu vou levar para o carregamento, para a expedição, ou estou armazenando essa carga, eu só vou fazer essa movimentação de elevação ou de abaixamento da carga com a empilhadeira parada, jamais em movimento. Então, regrinha aí extremamente importante que vai nos auxiliar no nosso dia a dia a minimizar a probabilidade de acidentes. Outra regrinha importante, somente transporte cargas que os garfos ou o guarda-carga suportem e nunca remova as proteções. Então, avalie se o tipo de acessório de elevação que você tem ali, os garfos, o tubo, o extensor de garfo, ou seja, se os seus acessórios de elevação eles têm a capacidade adequada, eles vão suportar aquela carga, eles vão conseguir dar uma estabilidade a essa carga na empilhadeira. Alguns desses acessórios eles vão possuir algumas travinhas, podem ter também no garfo ali um espaçador, que às vezes eu tenho uma carga mais frágil, então no próprio garfo ali é instalado um pequeno espaçador para que a carga não entre em contato com a torre, porque é uma carga mais frágil. Então essas travinhas, esse espaçador, esses acessórios a mais que a gente pode ter ali dos nossos equipamentos de elevação da carga, a gente precisa mantê-los também, não estar retirando. Se eles existem ali, é porque tem uma função, E tomar muito cuidado com os tipos de acessórios que a gente vai utilizar ali também, Não tá improvisando. A gente tem que tomar cuidado porque a gente vai estar trabalhando com peso ali, com carga, e que se eu tenho um acessório improvisado, inadequado ali, ele pode estar se rompendo, pode estar quebrando, e isso vai fazer com que a gente tenha um problema ali, uma queda, uma ruptura. Isso vai ocasionar um acidente, Então, por exemplo, eu posso estar fazendo a elevação de bags ali, com açúcar, com milho,
com algum tipo de produto ali. Então, no momento que eu vou fazer essa elevação, eu tenho que verificar as alças desse bag, ou se talvez eu vou estar utilizando uma cinta de poliéster para me auxiliar nessa movimentação. Esses acessórios precisam ser avaliados para que eu consiga fazer essa elevação da carga de maneira segura. Então, isso também já vai entrar lá no meu checklist, né? Se eu sei que eu vou estar utilizando alguns outros acessórios, o extensor de garfo, uma cinta poliéster, uma corrente, talvez um cabo de aço, um bag, enfim, né? Os pallets, tudo isso eu tenho que estar avaliando porque eles fazem parte do meu processo de operação normal, né? Do meu processo rotineiro de trabalho. Então, eu vou utilizar alguns acessórios ali, né, que eu preciso avaliar também. Assim como a gente vai avaliar os elementos próprios da empilhadeira ali, né, os seus componentes, a gente precisa estar avaliando esses acessórios também. Eles fazem parte do processo, né? Então, verificar esses componentes que fazem parte da empilhadeira, essas travas, talvez o espaçador que a gente tem ali, né? Um protetor de garfo, enfim, a gente tem alguns equipamentos que já fazem parte aí, já são elementos próprios da empilhadeira, mas a gente tem alguns acessórios externos que a gente pode estar utilizando também nas operações para facilitar, para auxiliar o nosso dia a dia, ou é uma característica própria mesmo do processo, então a gente precisa fazer, né, essa avaliação também dos extensores, né, como a gente falou, das cintas, cabo de aço, talvez corrente, enfim, né, fazer a avaliação própria do acessório e também se ele é o mais adequado, se ele vai suportar aquela carga, né? Então, às vezes eu vou ter uma carga ali com um determinado peso, que eu tenho uma cinta que eu preciso utilizar como um acessório ali, eu preciso estar avaliando, né? Será que essa cinta suporta essa carga? Eu sei que a minha empilhadeira vai aguentar, né? Ela tem a sua capacidade ideal ali. Eu sei o peso da minha carga, mas será que esse acessório que eu vou utilizar, ele vai suportar o peso dessa carga? Ele é o ideal? É o adequado? Então, o operador precisa fazer essa avaliação também, né? Em caso de dúvidas, vou chamar lá a manutenção, um operador mais experiente, meu encarregado, a segurança do trabalho, né? Então, eu não faço a operação, a movimentação dessa carga, o uso desse acessório, se eu não tiver condição de segurança, se eu não tiver a certeza que ele vai ser eficiente, que ele é próprio para aquilo. Então eu preciso fazer essa avaliação e em caso de dúvidas eu vou chamar, como diria o Silvio Santos, né, o apoio, né, a ajuda dos universitários, a ajuda externa, que no nosso caso vai ser o nosso encarregado, o nosso líder, o operador mais experiente, a segurança do trabalho. Então são os nossos colegas de dia a dia aí, né, de profissão, que vão estar nos auxiliando. Então sempre verifique, né, como a gente já falou, é um ponto importantíssimo aí de atenção, a gente verificar a capacidade da carga, da empilhadeira, peso da carga e verificar se esses meus acessórios que eu posso estar utilizando ali na minha operação, se eles também são eficientes, se eles também vão suportar essa carga. Então, faça essa avaliação, né? É sempre buscando fechar o ciclo ali, sempre está buscando não deixar nenhuma janelinha aberta, nenhuma portinha aberta ali para o risco entrar, para o acidente acontecer, né? Então, nossa, eu preciso ver tudo isso, eu tenho que fazer o checklist, eu preciso verificar a capacidade da empilhadeira, peso da carga, aí além disso eu tenho que ver esses acessórios que eu vou utilizar também, se eles vão suportar. Sim, né? É isso que vai garantir a sua segurança, é isso que vai minimizar a chance de um acidente.
Então, a gente vai ser redundante mesmo na segurança do trabalho. A gente vai estar fazendo uma inspeção da inspeção, verificação em cima da verificação, para a gente garantir que os trabalhos sejam feitos de forma segura, né? Senão a gente vai voltar lá no passado que a gente viu, né? Lá no início da Revolução Industrial, onde apenas a preocupação era com a produção, né? Então, a gente tinha muito acidente, muita lesão, muita vítima fatal. A gente não quer voltar para esse tempo. É por isso que a segurança do trabalho foi evoluindo, as leis foram evoluindo, né? E a gente tem, nos dias de hoje, esses procedimentos para garantir a nossa segurança, né? Mesmo assim, o acidente ainda ocorre, mas ocorre por falhas humanas, como a gente falou, né? A gente tem o principal fator ainda, que é o ser humano, ele que opera o equipamento, ele que toma as ações, né? Ele que tem a reação correta ou não no momento. Então a gente precisa atuar em cima desse principal fator. Então é dar orientação, dar treinamento, passar esse conhecimento, essas técnicas, para que o operador consiga fazer uma autoavaliação da maneira como ele está operando o equipamento no dia a dia, né? E consiga aí estar aplicando essas técnicas. É dessa forma que a gente vai minimizar a ocorrência de acidentes, né? Então, importantíssimo fazer essa avaliação dos garfos, né, dos seus acessórios que você vai utilizar na operação para fazer essa movimentação da carga. E óbvio, né, como a gente já falou, capacidade da empilhadeira e peso da carga são informações cruciais aí que o operador precisa ter conhecimento, precisa saber, né, para tomar as suas ações devidas, as suas ações de maneira assertiva, né? Não está elevando uma carga, tentando movimentar uma carga que a empilhadeira não tem a capacidade, ou que durante aquela perda residual lá, né, aquela mudança de estabilidade do meu triângulo lá, do meu ponto de equilíbrio, vai fazer com que possa existir aí o acidente também. Então, o operador precisa ter esse conhecimento técnico aí também do equipamento, dos processos de operação, né, para estar minimizando essa ocorrência de acidentes.